Nós da Vitaiti acreditamos no poder da transformação da tecnologia, conectando pessoas, empresas, coisas e novas experiências todos os dias. Somos uma empresa 100% nacional e atendemos todo o Brasil. Atuamos desde 2013 com uma equipe de especialistas experientes e de longa atuação no mercado. A transformação é constante e super necessária para atender cada cliente, como vocês, de forma única. A demanda de segurança cresceu muito aqui na Vita. Acho que com vocês também. Bom, a gente está sendo muito requisitado pelos nossos clientes para ajudar e enfrentar os desafios de segurança. É evidente o crescimento exponencial dos dispositivos, né, que a gente está tendo que conectar diariamente aí das pessoas em home office. Você faz o seu melhor para proteger sua empresa, mas basta uma pequena brecha de segurança para que você esteja vulnerável a ataque, expondo seus dados, seus clientes e, consequentemente, a reputação da sua marca. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Bom, a cibersegurança precisa ser considerada desde já e evoluir como parte fundamental do negócio. Por isso estamos aqui, reunidos hoje, juntos hoje nesse evento, com o nosso grande parceiro, que é a Cisco, para vencermos os desafios e trilharmos com vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Paloma, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é Douglas Veiga, sou especialista de segurança na Cisco. Nosso objetivo, junto com meu colega Maurício Gaudêncio, é hoje fazermos uma apresentação para vocês sobre os desafios que a cybersecurity impôs para nós nesse momento que nós atravessamos de pandemia, que trouxe tantas adversidades e necessidades de adaptações para o que nós temos como desafios. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação para que a gente possa trazer uma contextualização para vocês aqui das ameaças e soluções que nós temos para apresentar para vocês. Bom, os desafios, né, eles são enormes, nós sabemos que os desafios em segurança eles se tornaram mais críticos a partir do momento que a pandemia criou uma série de acelerações de necessidades de adoção, e essas adoções, mediante esses desafios, eles são a complexidade que nós temos de inúmeras ameaças de malwares, spywares, adwares e assim por diante, exploiters, cryptomines, as formas mais diferentes de ataques e ameaças estão aí, né? E como todo o cenário de pandemia, ele trouxe a vida do trabalhador remoto, que é a nossa proposta aqui, trazer um dia na vida do trabalhador remoto e os desafios que ele tem aí para conseguir trabalhar de forma segura, né? E atender às expectativas que seus colaboradores esperam. Além disso, os recursos limitados de pessoas, né, para poder executar a administração da segurança. Você, afinal de contas, você não pode a cada 6 meses implementar uma nova solução e esperar que seu time esteja pronto para utilizá-la da melhor forma. Então você tem um custo ali, você tem uma oneração no seu time e, por fim, né, o perímetro de qualquer lugar, ele tornou a coisa muito, digamos assim, diversificada em termos de acesso, em termos de necessidade, porque todo mundo saiu debaixo daquela estrutura que estava sendo utilizada, que era o ambiente interno, a nossa LAN, e hoje, com a pandemia e a aceleração das necessidades, nós tivemos um momento de utilização, aliás, desculpa, do modelo híbrido, né? É onde a gente mantém as estruturas atuais com algumas oportunidades de modificações que eu vou apontar aqui e temos que lidar com as novas situações. Aproveito para apresentar e pedir que o Maurício Gaudêncio se apresente por um instante, antes da gente adentrar aí o que nós vamos tratar de necessidades versus ameaças, né, pessoal? Maurício, quer dar Tudo uma bom, Douglas? palavrinha? Tudo Ô, jóia, tudo ótimo. tudo tranquilo. Bom, eu sou Maurício Gaudêncio, eu sou o head hoje aqui da BU de cibersegurança dentro da Vita, né? Como a Paloma falou no começo, né, realmente é um tema que está bem aquecido
E eu acho que a própria pandemia ajudou a dar uma aquecida nesse tema, né? Com a pandemia, a gente teve que sair correndo para casa e muitas vezes o pessoal foi de uma forma meio desorganizada. E hoje a gente está vendo o pessoal procurando se organizar, porque realmente na hora que você fez a coisa muito rápido para atender aquela demanda, você pode ter deixado umas brechas de segurança bastante importantes. E como você falou, é um movimento meio sem volta, né? A gente está vendo que esse ambiente híbrido ele veio para ficar. Então, o que a gente está procurando hoje com os nossos clientes é falar, bom, a gente tem esse novo modelo, a gente tem esse modelo onde seus dados não estão mais confinados num lugar controlado, a máquina já não é mais controlada, pode estar usando o BIOD, né, o próprio celular ou o próprio tablet, uma complexidade de soluções. Então, o que a gente está fazendo é trazendo essas soluções de melhoria, né, de facilitação e de habilitação para os funcionários trabalharem bem de casa. Exato, Gaudêncio. E o pessoal passou a se utilizar muito do dia, né? Acesso direto à internet de qualquer lugar. Mas antes da gente começar a falar, a gente quer apresentar para vocês a Talos, porque vocês estão habituados a ouvir falar da Cisco como uma empresa de excelência em enterprise, conectividade, mas a Cisco ela tem uma segmentação apartada, especializada em security, que é a Cisco Security, e por trás da Cisco Security, que tem mais de 18 soluções. Aqui hoje a gente vai abordar 5 soluções que a gente entende que tem sinergia para esse modelo de trabalho remoto, e vamos também falar, né, vamos tentar fazer aqui, faremos uma demonstração de uma dessas soluções. E por trás da Cisco Security nós temos a Talos. O que é a Talos? A Talos é a maior agência não governamental, então é uma agência privada de controle e combate às ameaças de cybersecurity. A Talos possui hoje mais de 250 colaboradores, entre eles pesquisadores, engenheiros de redes, desenvolvedores de sistemas, estagiários. O nível vai de A a Z. Mas esse pessoal todo ele está espalhado pelo mundo, né? Porque a Talos também ela entende que a disponibilidade dos serviços que ela presta está muito ligada a tempo. E uma diferenciação da Talos em relação aos players de mercado é tempo de resposta. O que eu quero dizer com isso? Que todas as soluções que vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação, elas têm por trás o background, o apoio da Talos, que são os engenheiros que estão fazendo todas as análises do que está acontecendo aí no ambiente de internet, de ameaças, de spyware, e eles conseguem um tempo de resposta de 6 horas, enquanto a média de resposta da indústria de segurança é de 100 dias. Então, aí que está um dos grandes diferenciais, e a gente vai mostrar isso aí no decorrer da apresentação. Quer fazer algum comentário da Talos, que eu acho interessante aí, o Gaudêncio? O que eu acho bem interessante da Talos, né, como você comentou, né, é o maior centro de inteligência de ameaças que tem. E ele não é um produto, né? Ou seja, os produtos da Cisco usam a Talos. Então, seja um produto para pequeno, para um small office, ou seja um produto grande de uma grande empresa, eles contam com essa inteligência da Talos. E no dia a dia a gente vê que realmente a agilidade para a gente conseguir descobrir uma ameaça que era desconhecida ou uma mutação é muito rápido. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente pode trazer. Excelente. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar do dia a dia do trabalhador remoto. A gente começa analisando a rede da empresa. Por quê? Por que um movimento dos trabalhadores, os colaboradores que estavam dentro do ambiente da empresa saírem para fora para trabalhar de qualquer lugar? E o conceito de que o trabalho é o que você faz e não onde você está, tornou uma grande gama de dimensão, mas não eliminou o uso da empresa. Trouxe algumas possibilidades para quem entendeu que aí tinha vantagens a ser utilizadas. Por exemplo, o uso das empresas, quando concentravam todos os trabalhadores debaixo da LAN ali, da proteção do firewall, ele mudou. E necessariamente as empresas não têm mais a necessidade de ter links de MPLS, que são links caríssimos, né, de um valor e quantidade e agregado tão grande. Então, pode-se fazer ali um redimensionamento, onde você diminui o seu investimento de infraestrutura em MPLS e reverte isso para aplicações. E aí nós trazemos aqui a solução do Merak MX.
né, que é a nossa solução de SD-WAN com security, né, com o nosso firewall embutido num único equipamento, um padrão de utilização de fácil configuração, de fácil utilização, é uma das características de toda a linha da Meraki, né, que é fácil utilização, fácil entendimento. Ele vai permitir números de empresas de tamanhos diferentes, não importa o tamanho da sua empresa, a quantidade de usuários que você tem aí debaixo do seu link, nós temos uma solução adequada, e esse cara tem embutido nele 2 WANs, tá? Switch integrado, um dashboard totalmente visual para você poder fazer as configurações de modo intuitivo. Tem Auto VPN, com 3 cliques você consegue interligar filiais e matriz de modo muito rápido. E além disso, né, ele vem com o portfólio da Talos por trás, que é toda a atualização de segurança que o equipamento precisa para poder trabalhar e fazer a proteção de perímetro da sua empresa, né? Não é isso, Gaudêncio? O que você Perfeito. acha aí de Não, comentário? não, é por aí mesmo. O SD-WAN é uma solução que cada vez mais o pessoal está procurando, exatamente por isso, né? Você consegue diminuir custo de conectividade e consegue aumentar o tempo de resposta, aumentar o uptime da rede, né? Você não tem convergência quando um link cai, o outro entra no ar. Então ele permite que, por exemplo, você troque um MPLS por um link mais econômico. É uma solução que realmente tem toda a adesão do mercado, né? Agora, como você comentou, a questão você está colocando agora a internet em todas as filiais, por exemplo. Então, você está levando um ponto de internet para as filiais, ele tem que levar um ponto de segurança também. Então, Exatamente. por isso que é ideal você ter uma solução que integre os dois, tanto a capacidade de SD-WAN quanto a capacidade de segurança. Excelente. Então, a proteção para perímetro das empresas a gente continua apresentando com o Meraki MX, mas não é só isso, né? A gente sabe que o usuário ele foi trabalhar em casa, ele foi trabalhar no cowork e muitas vezes ele está trabalhando ali com uma infraestrutura consumer, né? Que ele já possuía um roteador sem um controle de banda, um roteador sem controle de QoS para você poder priorizar o tipo de serviço. E aí a Meraki pensou no seguinte: pensou que tem que trazer o profissionalismo também para essa conexão que está ali no usuário em qualquer lugar, anywhere, né? Então, ela criou o Meraki Z3, né? Que é uma solução de pequeno porte para que esse trabalhador remoto profissionalize dentro da casa dele, porque a gente sabe, né? A gente está aqui falando na internet com vocês, conversando, aqui na sala ao lado, eu tenho minha esposa trabalhando, meu filho usando os recursos de internet, e o Meraki Z3 vai poder fazer toda uma administração e garantir para esse executivo, para esse trabalhador remoto, uma qualidade de serviço, né? Ele é um equipamento compacto, assim como o Meraki MX, ele é um 5 em 1, com várias atribuições, mas ele vem com um detalhe a mais, ele vem com a possibilidade de você embutir nele um chip de 4G. Né? E aí, se você tem uma criticidade de trabalho onde você não pode ficar fora do ar por algum motivo, por necessidade, esse equipamento ele vai suprir essa necessidade, porque caso tenha queda do seu link, apesar dele ter 2 entradas de WAN, ele também tem a entrada do chip 3G, 4G para você se utilizar da conexão, ou seja, você se mantém trabalhando a qualquer momento. E é um equipamento que trabalha na camada 7, né, Maurício? O que vai facilitar a gestão, né? Isso, e também, por exemplo, o executivo, quando ele chegar na casa dele, ele não vai ter que abrir o laptop, configurar uma VPN, configurar o SSID. Não, vai aparecer a mesma rede que aparece na empresa. Então, eu, por exemplo, quando estou em casa, eu vou conectar ao SSID da Vita. Eu não tenho que ter um SSID específico. E outro ponto importante, né, como você mencionou, é assim, eu estou aqui em casa trabalhando, minha mulher está vendo Netflix, meu filho está no Felipe Neto. Muitas vezes pode ser que a performance acabe caindo, porque está todo mundo disputando a mesma conectividade. Então, o Z3 ele permite que você faça um tipo de QoS lá na saída, dando mais prioridade, por exemplo, para a minha apresentação. Então, hoje, meu filho está lá com o Felipe Neto, minha mulher está lá assistindo Netflix, eles não estão reclamando ainda, mas aqui a gente tem uma conexão de alta qualidade, exatamente por causa dessa priorização, né?
E isso traz ganho, né, no desenvolvimento, no resultado de trabalho desse trabalhador remoto, não há dúvida. Além de trazer visibilidade para você, que é um gestor de TI ou gestor de SI, e precisa trazer ali para o seu executivo, um diretor que de repente tem os 4 dias da semana, 5 dias da semana, está ficando 2 em casa, e ele precisa ali de um atendimento, uma priorização para entender o que está acontecendo, e você, como gestor de TI, que está aí na ponta da lança, vai conseguir, com a utilização do Merak Z3, ter toda essa visibilidade de administração, porque é tudo num único painel, de forma simples e muito intuitiva, né? Mas, Tem uma outra, tem uma desculpa, caracter... Maurício. tem uma característica legal que eu queria destacar, é que, por exemplo, o cara está trabalhando da casa dele. Daí ele pode ter problema no laptop, no Wi-Fi, no link, no aplicativo. E quando ele tem um problema, fica difícil da gente determinar onde está a raiz do problema. E muitas vezes o cara pode nem ter problema, falar que tem para não trabalhar, por exemplo. Então o Merak, ele te traz uma funcionalidade onde você vê todos os steps. O laptop, o link internet, a conexão SD-WAN, a conexão, o link e o aplicativo. Então, com isso, você consegue determinar rapidamente aonde que esse usuário está tendo algum tipo de problema. Então, com isso, o troubleshooting e a produtividade do funcionário fica bem maior, porque é muito simples você fazer isso e determinar onde que aquele usuário pode ter um erro. E aí é possível mitigar aí a utilização do serviço para ter um melhor desempenho, com certeza, né? E além de tudo isso, pessoal, que a gente está trazendo, que é uma infraestrutura muito conhecida, nós temos as ameaças, né? E uma das principais ameaças hoje é acesso de DNS, né? O URL de filtro, que a gente está apresentando aqui com o Umbrella, né? A nossa primeira linha de defesa. O Umbrella é a nossa solução mais utilizada atualmente no ramo de segurança, porque ela vem para atender a necessidade de risco de DNS. E o acesso a DNS, ele está interligado a tudo. Ele está interligado a uma máquina que vai fazer um acesso a um determinado endereço, mesmo que de forma usando Shadow, ou ele está interligado com os equipamentos de IoT que precisam usar, de certa forma, a rede e ter acesso, de repente, a um endereço de DNS, e esses endereços, nós sabemos que muitas vezes eles podem estar com um malware ou um spyware embutido dentro deles, né? E aí começa a questão de gestão de segurança de DNS de acesso, e o Umbrella é capaz de identificar se esse endereço contém esse arquivo malicioso, esse ponto crítico, e consegue, de uma forma muito simples, bloquear esse acesso. Então, ele protege o usuário de qualquer lugar, não importa onde ele esteja, porque o uso do Umbrella é na nuvem, né? Então, é só você apontar o DNS para o Umbrella e ele passa a fazer a gestão da utilização de URL do usuário. E, com isso, ele consegue bloquear os endereços maliciosos, né? E, além disso, né, além de fazer o bloqueio, o que vai trazer aí garantia de que o usuário está protegido contra ele mesmo, né, ele também consegue fazer proteção de anti-malware, de malwares, de spywares, de ransomwares. Por quê? Porque esses vírus ou malwares, eles têm um comportamento de se utilizar de URLs para conseguir dar andamento a comandos de negação, a comandos de utilização do próprio malware, né? E o Umbrella, como ele checa o endereço, ele consegue fazer esse bloqueio. Não é isso, Maurício? É isso, eu diria mais, né? Ele não apenas checa o endereço, mas ele checa o conteúdo também. Então, por exemplo, quando você tem um URL filtering, normalmente você fala, olha, se for pornografia, drogas, arma, não pode, e o resto pode. Mas muitas vezes o cara pode entrar num site que é um site válido e dentro daquela página válida ter aqueles comerciais, que é o que ele chama de adware, né? Que seria Isso. você atacar através de um conteúdo dentro de uma página web válida. Isso um URL filtering tradicional não consegue bloquear. No caso do Umbrella, ele consegue, você recebe a página inteira, mas aqueles pontos onde tinha aquelas conteúdos maliciosos, vem com aviso do Umbrella falando que aquele conteúdo foi impedido. Então, muitas vezes o usuário pode se sentir compilado a clicar naquele link, o Umbrella já tira o link para evitar que o usuário clique.
Essa é uma das funções que facilita muito a vida dos gestores, né, Gaudêncio? Porque é uma questão de análise versus desempenho do funcionário, do colaborador. E ele consegue, o Umbrella, ele já vem com mais de 300 categorias de filtro, e aí você consegue determinar o que pode, o que não pode, e tem toda uma visualização de quem está fazendo o quê, né? Quem tentou Uhum. acessar qual filtro, quem tentou acessar, aliás, qual endereço, e com isso você consegue aí trazer uma gestão para o uso da sua banda, porque se você controla o que seus funcionários têm acesso ou usuários têm acesso, você está privilegiando também o consumo de banda, né? Mas não é só isso, tá, pessoal? O Umbrella ele tem 3 versões e numa dessas versões ele também vem a função de CASB, que é a função de controle para soluções em SaaS, né? Ou seja, todas as utilizações de Shadow IT, de sistemas que estariam ali trabalhando de modo oculto e que o administrador de rede não sabe, o Umbrella consegue fazer todo o levantamento, mapeamento, e não é só isso. Você também, como administrador de TI ou utilização, o administrador da ferramenta, você consegue simplesmente determinar o que pode ser feito. Quem pode acessar aquele Dropbox, quem pode fazer upload, quem pode fazer um download, quem pode ter só acesso à leitura, quem pode ter só acesso à leitura e gravação e assim por diante. Né, Maurício? O que você achou do Umbrella, as 3 versões aí? Ela é pertinente? É uma das ameaças mais contundentes que nós temos atualmente? Sim, com certeza. Umbrella, nas 2 primeiras versões, ele só trata o próprio DNS, né, e eu já diria que é quase que uma bala de prata, né. Ou seja, você já consegue elevar o nível de segurança das empresas enormemente só com uma solução bem simples, como é a Umbrella. Mas quando a gente vai para o Umbrella Sig, daí a gente está falando de uma solução bem completa, né. Uma coisa importante é que a gente tem em mente que o mercado mudou, os dados agora estão espalhados. Então, os mecanismos de defesa, eles também têm que se adaptar a esse novo ambiente. Então, o Umbrella Sig, eu acho que ele conseguiu fazer muito bem isso, de reunir todas as soluções de segurança de cloud, por exemplo, de uma forma onde o usuário, ou a empresa, né, se sinta muito mais seguro de ter um ambiente em cloud ou de ter seus usuários navegando na internet. Excelente. E essa é uma das ameaças, mas não para por aí, né, pessoal? A gente tem que levar em conta que nós temos também uma das ameaças mais comuns, que é a ameaça de e-mail, né? A ameaça de soluções que mandam phishings por e-mails, de usuários que não têm políticas de segurança para poder seguir, ou seja, às vezes você tem todas as ferramentas que eu estou apresentando aqui, mas se você não tem uma política de uso, uma política de segurança, com módulos de treinamento para que esse usuário entenda o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, as coisas se tornam um pouco mais complicadas. E aí a gente apresenta a nossa solução de Cloud Mail Defense, tá? Porque é uma solução voltada para os e-mails do Office 365, tá, pessoal? Então, assim, ela vai ter todo um controle de fluxo, controle de malwares, o que pode acessar e o que não pode acessar, de modo muito simples, tá? Direcionado exatamente para Microsoft do Office 365. É importante dizer que em 2020 o Gartner apontou que de cada 3 e-mails recebidos, um está com malware. Tá? E o ponto é que todo mundo que está utilizando aí uma solução da Microsoft, em 2021, 50% dos usuários tendem a adquirir uma terceira solução de segurança que não seja da própria Microsoft para conseguir defender-se das ameaças que nós temos de e-mail, né, Gaudêncio? Exato. E quando você fala de ameaça de e-mail, o tal do phishing, o tal do spyware e aí por diante, eles podem entrar, como a gente comentou, né? Tanto por uma página web como por um e-mail. Mais frequente por e-mail. E o usuário, eles estão se tornando cada vez melhor, esses caras. Então, você recebe um e-mail que parece com um e-mail válido, parece que veio do seu chefe e está cobrando uma coisa que você está devendo. Então você vai lá e clica achando que é uma coisa certa, mas na verdade ele usou até de engenharia social para mandar aquele e-mail que é inválido, né? Então, essas questões, você precisa de soluções, como por exemplo o Cloud Mail Defensor, mas você também precisa da questão de educação do usuário, né? Então, a gente sabe que o usuário muitas vezes, sei lá, olha as fotos do churrasco, ele clica para ver as fotos mesmo não indo a churrasco há mais de um ano. Então, Verdade. exato. Então, a gente até tem um serviço que a Vita oferece, que é um teste de phishing.
Então, por exemplo, a gente pode rodar isso numa empresa para ver quantos usuários clicaram, quais foram os usuários, até para ajudar nessa questão de educação. Porque por mais a gente tem elementos de segurança incríveis, mas quando vai para o fator humano, muitas vezes você encontra uma falha lá. Então, esse tipo de serviço onde a gente faz primeiro scanning de vulnerabilidade, depois scanning do comportamento dos usuários através desse teste de phishing, é uma coisa bastante interessante para a gente ver qual o nível, né, de maturidade e segurança da informação. Com certeza. E vamos pensar no seguinte: nós temos aí uma solução direcionada para o Office 365. Agora, para você que não tem o Office 365, que está usando um Exchange ali, que está usando um e-mail local com uma configuração do Outlook, nós temos o AMP. O AMP é a nossa solução de anti-malware protection, ou seja, é uma solução que vai proteger o endpoint. É aquela solução que você conhece muito como antivírus, mas eu não chamo o AMP de um antivírus porque ele vai além das funções que um antivírus tradicional consegue realizar. Então, o AMP ele vem com o intuito de proteger a máquina, ou desktop, notebook ou mobile, seja lá o que for, que esse seu usuário esteja utilizando, e com isso ele consegue fazer a checagem do e-mail que está chegando, aquele arquivo, se ele está infectado ou não. Ele vai fazer a checagem dos arquivos que aquele usuário vai compartilhar com terceiros e assim por diante. Mas, além do tradicional que a gente está falando aqui, o AMP ele vem com uma versão advanced, né? Já embutida no motor da solução. O que eu quero dizer com isso? Que os malwares eles se tornaram muito sofisticados. E essa sofisticação, um dos modos de utilização dessa sofisticação, que alguns antivírus não conseguem captar, é o modo que quando o malware se transforma, ele entra de repente na máquina como um arquivo PDF e depois de um determinado tempo ele está programado até um reboot ali, depois de 50 reboots da máquina ele vai se auto-executar, então ele entra sem causar nenhum alarde. E depois que ele já está instalado na máquina, aí é verificado pelo EMP, ele checa e ele começa a ter um comportamento suspeito, que é, de repente, mandar broadcast na rede, tentar acessar outros segmentos que ele não tem autorização, a rede começa a ficar lenta, começa a pipocar no celular do administrador alerta, chamados, e com isso o AMP consegue fazer o seguinte, ele consegue detectar, porque ele tem um machine learning, né, de inteligência artificial, ele consegue detectar esse comportamento adverso, esse comportamento que está diferente do padrão normal de um comportamento de quando o arquivo foi recebido. Então, com essa análise, de forma lateral, ele consegue enxergar isso e consegue bloquear esse arquivo. Ele consegue impedir que ele continue se alastrando lateralmente. E não é só isso. O AMP ele vem com uma formação forense, ele vem com uma característica de análise forense, onde você vai conseguir analisar o dia zero ao dia do ataque, onde começou, como ele se movimentou, qual máquinas ele acessou, que usuário foi o primeiro usuário do dia zero do ataque e assim por diante. Não é isso, Maurício? Exato. A gente teve até um cliente recentemente que, infelizmente, ele não usava nenhuma dessas soluções, né? A gente ainda estava conversando com ele, né, quando ele teve um grande incidente de segurança com malware, que criptografou mais de 2.000 servidores deles. Nesse cliente a gente conseguiu parar, né, ou mitigar um pouco, diminuir o esforço através do Umbrella, né? Mas o interessante lá é que todas as máquinas tinham antivírus. Esse malware já era detectável, né, pelo antivírus, já tinha vacina. Mas mesmo assim ele conseguiu infectar todo mundo. E por quê? Por causa da questão de polimorfos, né? Ou seja, o vírus ele entrou, mas ele se alterou um pouquinho. Esse pouquinho que ele alterou foi suficiente para o antivírus não ver e causar um grande estrago para essa empresa. Então, quando você trabalha com um mecanismo onde você vai em cima de comportamento, você está um passo à frente. Você não precisa conhecer aquele vírus, conhecer aquela mutação, né, para você poder se proteger. E outra coisa, né, Maurício? Não vai depender do administrador da rede, de SI ou TI, fazer o bloqueio. O AMP vai fazer isso sozinho. Porque Exato. além de detectar, ele vai responder. Você Aham. vai ficar sabendo, vai ser notificado. Você não vai ter aquele caso, ah, meu Deus, eu tenho que tomar uma ação. Não, a ação é feita de forma automática pelo sistema, não é verdade? E outra coisa interessante é que, por exemplo, é um arquivo que é estranho. Ele vai primeiro rodar esse arquivo num sandbox e verificar toda a capacidade daquele arquivo. Porque pode ser um arquivo estranho, mas válido.
Então, ele vai fazer essa verificação em cima do arquivo, vai rodar, vai ver o que aquele arquivo pode causar, para daí liberar ou não liberar aquele arquivo. Então, ele não vai também naquele negócio assim, é anômalo, bloqueia. Não, é anômalo, vamos verificar, para daí decidir se bloqueia ou não. Mas isso é feito em milissegundos, né? De forma automática, né? Uhum, Liberando aí o time de SI para o que realmente é importante nesse sentido, né? Porque exato. ele vai priorizar o alerta e vai tomar ação. Mas, pessoal, nem só de vírus e malwares é que se tem as ameaças de mercado. Uma grande novidade que nós temos no mercado e se tornou muito ativo pelos hackers no ano de 2020 foi que o pessoal entendeu que é muito mais fácil roubar credenciais dos usuários que foram para casa e estão trabalhando de modo consumer, né, sem uma proteção adequada, do que eu ficar usando força bruta para invadir a sua rede, quebrar e achar um backdoor, alguma porta aberta, eu quebrar as regras de segurança de NAT e fazer uma invasão para que eu consiga acessar as informações das quais a gente está interessado. A gente não, que o hacker está interessado de usufruir normalmente de forma a ter lucro, né? Ninguém faz um ataque com o objetivo de não ter lucro, a não ser que seja algo pessoal, a gente sabe que isso existe. Por exemplo, Facebook, Twitter, Google, Microsoft, todos eles se utilizam de um software de múltiplo fator de autenticação nas plataformas que eles de uso, mas você não utiliza só essas ferramentas, você não utiliza só esses canais. E o Duo é uma solução que, além de proteger essas que eu falei, ele também é uma solução que vai proteger qualquer outra aplicação. Se você tem uma aplicação proprietária de uso de banco de dados da sua empresa, onde é utilizado aí pelos seus funcionários usarem um banco, fazerem serviços, fazerem cotações e assim por diante, o Duo também consegue fazer a proteção dessa aplicação, porque ele funciona de modo muito simples. Você tem o modo de utilização de aplicações abertas, ou seja, você não tem um limitador, você pode usar só da Microsoft ou só do Google, como é o Authenticator. Não é assim que funciona. Você consegue aplicar o uso do Duo com um fator de múltiplo fator de autenticação, se utilizando do celular para que ele receba, toda vez que o usuário tenta fazer acesso àquela aplicação que você determinou ficar debaixo do Duo, para que ele receba ali um token. E esse token é a liberação. Em outras palavras, o Duo ele vai permitir que você, gestor de TI ou SI, anyway, consiga saber se quem está acessando a sua aplicação, o seu servidor, porque ele também protege os dispositivos, é realmente quem diz ser, porque ele vai garantir um duplo fator de autenticação, que a pessoa que está pedindo o acesso é realmente o usuário credenciado para aquele acesso. Não é isso, Maurício? Exato. E como eu falei lá na questão do phishing, né? Mais uma vez a gente está lidando com o humano, com o erro humano e essas coisas que podem acontecer. Normalmente, problemas de senha é a grande maioria das chamadas de incidente de segurança, de incidente, né, no helpdesk, a pessoa que perdeu a senha, precisa fazer reset e tudo mais. E também ele sabe que o usuário faz compartilhamento de senha, faz essas coisas que não deveriam. Então, quando você implementa uma solução como o Duo, ele permite não apenas que você eleve o nível de segurança, mas que também você facilite a gerência em cima de senhas, em cima dessas questões. Então, eu acredito que é o tipo de solução que é só win-win, né? Porque você aumenta o nível de segurança e você diminui a complexidade no final do dia para aquele usuário final. É isso mesmo. E, pessoal, vou dar uma acelerada, é muita coisa para falar em uma hora. Por fim, nós temos o SecurityX, que é a nossa solução de CM SOAR XDR, conhecida por esses termos aí técnicos de outros players no mercado. O SecurityX tem o intuito de capturar todas as informações de redes e todas as informações de segurança de soluções que estão descentralizadas, ou seja, quando você inicia um ataque e você não tem uma plataforma de gestão centralizada, você corre para o firewall para entender onde é que está e tendo início esse ataque, depois você dá uma olhada na aplicação do AMP, do seu antivírus, seja lá qual for, e aí nessa jogada de um para o outro, o seu telefone tocou mais de 10 vezes, a rede passou a ficar paralisada. Com o SecurityX, a gente coloca numa única tela de alerta todas as soluções da Cisco,
e consegue ter visualização do que realmente é importante, porque a ferramenta vai priorizar quais são os alertas que realmente devem ser tocados como prioritários. Isso vai permitir que você libere sua equipe de segurança ou de TI para focar em outros pontos importantes, porque você tem ali a facilidade de ter toda a gestão de segurança e de rede num único painel. Né, Maurício? Exato. Como eu gosto de falar, né, com Security X, você deixa de gerenciar um equipamento e passa a gerenciar uma segurança. Então, você olha a segurança como um todo, né, não apenas em produtos pontuais, né? E aqui eu até queria, né, aproveitar, né, e comentar que esse é um dos grandes problemas que a gente vê nos clientes. Então, eles têm logs de um monte de lugares chegando, tem ferramentas e tudo mais, mas muitas vezes eles não têm o pessoal técnico, ou que conheça fazer aquela interpretação, ou que tenha braço para fazer isso. Então, uma das coisas que a Vita investe fortemente são em serviços gerenciados. Então, por exemplo, a gente tem um SOC, um NOC montado, a gente tem serviços gerenciados de firewall, de IPS, de WAF, de CASB e aí por diante. A ideia desses serviços gerenciados ou de um SOC, né, seria exatamente isso. A gente tem mais de 70% da Vita, eu diria, é pessoal técnico. A gente tem um pessoal muito capacitado. E isso que a gente procura oferecer para os nossos clientes. Então, já que tem essa dificuldade de mão de obra, de conhecimento, a gente oferece isso como um serviço. A gente compartilha os nossos técnicos, né, o conhecimento deles, para tirar mais essa dor de cabeça, né? Então, deixa a complexidade com a gente e vocês focam no que vocês precisam focar. Essa é uma das principais características da Vita e por isso que a Cisco é parceiro da Vita, porque a gente entende e acredita na capacidade e competência do time que está aí por trás da Vita IT. A gente fez a explicação das soluções versus as ameaças e agora a gente vai adentrar aí na demonstração. Nosso tempo está um pouco estourado, mas vamos dar uma olhada aqui como é que está a demo. Deixa eu abrir, eu tinha deixado ela mais ou menos no jeito, não estava carregando. Deixa eu só dar um refresh aqui, porque como a solução ficou parada, ele parou de carregar aqui os itens. Vamos dar uma olhada. Torcer para dar. A gente vai fazer a demo do Umbrella, tá? Porque a gente entende que é a primeira linha de defesa. E aí vocês têm a percepção de que, se precisarem fazer essa mesma demo no seu ambiente para conseguir encontrar os resultados e relatórios que eu vou apresentar aqui e as aplicações e como se utilizar, o time da Vita está 100% apto. Eu também estou 100% disponível para a gente poder avançar nessa nossa jornada. Ó, que bom. Esse aqui é o Aproveitando painel. aqui, O Galdês carregou. Pode falar. carregou, só para dar um comentário, né? E isso é interessante. Então, se vocês precisarem fazer uma prova de conceito, testar no seu ambiente, ou fazer uma demonstração dentro do seu ambiente, isso é tranquilo, né? Tem toda a capacidade e equipamentos para fazer isso de uma forma bem rápida, né? E sem ser tão intrusiva, né? Você consegue testar isso no seu ambiente de forma bem tranquila. O Umbrella é bem rápido de implementar, né? Vocês vão ver aqui Uhum. os números impressionam um pouco de utilização. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. Então, essa é a tela aqui que vocês vão ter de gestão do Umbrella, onde ele mostra o número de redes, os clientes que estão ativos fora da rede, as aplicações virtuais, né? Aqui você tem o total de requisições que foi realizado nessa rede, o total de bloqueios, né? Versus requisições, aqui estamos com 66.000 para 3.000 bloqueios. Aí você tem aqui os bloqueios de security, que ele vai apresentar, você consegue ter ali uma análise detalhada. Aqui você consegue fazer análise das quebras de firewall, então você tem todas as requisições aqui, ó, 25.000 requisições, por exemplo, e o total que foi bloqueadas aqui. E nas categorias de security, você consegue ter uma análise dos malwares, phishings, CryptoMines, comando e controle blocos, né, como que eu diria, comando e blocos de controle. Você tem as aplicações, como eu disse anteriormente, as aplicações em SaaS, tá? Eu vou mostrar como é que elas são gerenciadas. Você tem os usuários, você tem os domínios, você tem uma série de informações. Vamos iniciar aqui, ó, dando uma olhada na questão de atividade.
Tá? Essa informação aqui ela é muito pertinente, importante, especialmente quando você leva a questão para um nível executivo. Deixa eu mudar aqui só o tempo para ele aumentar aqui a nossa visualização de detalhes. Então, você tem aqui, ó, num período de 30 dias, 4 milhões de requisições. Você consegue visualizar todas as requisições que você teve nesse período. Então, você tem um relatório completo onde você consegue enxergar todos os malwares que trouxeram aí um bloqueio na sua rede. Você tem todos os acessos de CryptoMine, né? E aqui você tem todo um risco, porque CryptoMine normalmente está ligado a algum backdoor que vai ficar aí, que está aberto, que vai trazer um risco para o seu uso. Você tem os comandos e controles, você tem a análise de phishing e assim por diante. Então, você tem aqui um relatório muito detalhado da situação real da sua rede e como ela está se comportando mediante essa análise. Se a gente quiser dar uma aprofundada, se eu clicar aqui nos sinais aqui de malwares, vamos dar uma olhada aqui. Você tem aqui a informação de identidade agora, que é interessante, ou seja, as máquinas que tiveram os acessos, vamos usar aqui um exemplo aqui desse usuário. Então, você tem aqui a identidade de um usuário X, e aqui você tem todas a linha de requisições que esse usuário trabalhou, e aí você começa a ter entendimento dos destinos de DNS, as requisições que ele fez, né, e os pacotes, o que foi permitido. E aqui, ó, se a gente der um detalhamento, você tem todos os acessos que esse usuário fez. Muitos desses acessos poderiam ser acessos permitidos, mas tem muitas outras coisas que, de repente, ele nem está enxergando, porque pode ser um malware, apesar dele estar se utilizando. Eu estou procurando um mais famosinho aqui, deixa eu ver se eu acho, para usar como exemplo. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse endereço de website aqui, alguém sabe o que é? Ele é bem famoso em termos de cybersecurity. Eu vou clicar 2 vezes e o Umbrella vai fazer essa investigação. Olha lá, ele é um WannaCry, pessoal. Esse é aquele endereço que foi utilizado de forma de muito sucesso pelos hackers, né, quando eles fizeram o uso do WannaCry. Então, você tem toda aqui uma informação, necessariamente não quer dizer que o usuário ele teve ali os dados criptografados, teve tudo bloqueado. Pode ser que, nesse caso aqui, o Umbrella ele conseguiu fazer o bloqueio, né, desse endereço e nessa investigação. Além disso, né, se eu clicar aqui, ó, a gente tem a função Investigate, tá? Que ele traz a informação daquele endereço de DNS. Deixa eu pegar aqui, eu tenho rapidamente um endereço aqui, ó. Jogo rápido. Vou usar esse cara aqui como exemplo, eu deixo ele até entre colchetes aqui, ó, para que eu não corra o risco de clicar e infectar a máquina, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, se você tá na dúvida do uso de uma URL, alguma coisa do tipo, você pode vir na função Investigate e simplesmente fazer a consulta como a Umbrella faz de modo automático. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Olha, pessoal, vocês estão vendo que é um site de risco, ele detectou um malware, né? Então, quer dizer, ele bloqueou a ameaça. E além dessas funções... Faz assim, coloca Oi, o Maurício. vita.com também para a gente ver um site que não é uma ameaça. Legal. Ele trouxe... É esse mesmo domínio, o Não, é Gaudêncio? VitaIt. VitaIt. VitaIt, desculpa. Aham. Ele trouxe, então, ele traz aqui uma categoria, tá? Uhum. Ele não encontrou nada que onerasse aqui, que trouxesse algo de risco. Um outro exemplo aí de mais famosos, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um Google.
Então, ele traz a informação. E isso é de forma automática na tela do usuário, que está debaixo do Umbrella. Além dessas informações, eu quero trazer aqui rapidinho, que o nosso tempo está... Eu estou estourando o tempo, desculpa. Quero trazer a parte de aplicações de discoveries, ou seja, as aplicações em SaaS. Jogo rápido para a gente não estourar aqui mais o tempo. Então, ele traz aqui, ó, todo um universo de aplicações em SaaS que esses usuários estão apontados para o Umbrella. Ele consegue identificar quais são os que não foram aprovados, os famosos Shadow ITs, né, que os usuários estão se utilizando. E aqui você consegue fazer todo um controle e aplicação para falar o que esse usuário pode acessar, como ele pode acessar. Depois você consegue levantar todos os logs de quem fez o quê, quem acessou o quê, quem compartilhou o arquivo X, o arquivo Y e assim por diante, tá bom? Ele traz uma série de pré-categorias, e aí você poderia simplesmente usar a configuração default padrão que vem no Umbrella, e ele bloqueia aqueles que ele já entende que são maliciosos ou de risco, ou você pode trabalhar no modo aberto e ir fazendo a categorização e bloqueio conforme a necessidade. Tá? Ele prioriza, como vocês estão vendo aqui, ó, se é de risco, se não é. Olha que interessante. Então, ele fala o risco da aplicação, se ela pode ser utilizada, e aí você pode fazer todo um bloqueio. Se eu clicar aqui na aplicação, eu vou entender que usuários estão acessando essa aplicação, que permissões eles têm de acesso nessa aplicação. Ele me fala do que essa aplicação é feita e quais os riscos que ela está sendo inerente nesse sentido, e assim por diante. Quer fazer algum comentário, Gaudêncio, alguma coisa? Eu vou parar por aqui para não estourar mais o tempo, tá, pessoal? Exato, eu acho que está tranquilo, deu para ver bem, né, o poder da ferramenta, né, mas lembrando, também podemos fazer um POV, podemos fazer uma demo mais específica para cada cliente, né? Isso mesmo. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui se tem algumas perguntas no chat, rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta. Independente, se vocês tiverem Oi, alguma Gaudêncio. dúvida depois ou alguma coisa assim, e não quiserem perguntar agora, vocês podem enviar a pergunta por e-mail que a gente vai responder, né? E mesmo as perguntas feitas por chat, aquelas que a gente não responder agora, a gente vai estar respondendo por e-mail e entrando em contato com vocês. Uma pergunta aqui que fala o seguinte: o SecurityX é uma solução é uma solução corporativa que pode ser usada com todas as soluções da Cisco, ou você pode administrar, boa pergunta, ou você pode administrar outras soluções? Excelente pergunta, Maurício, porque aqui é o seguinte, o SecurityX, que é uma das soluções de gestão que a gente tem para todas as soluções de segurança, ela não vai fazer a gestão só das soluções da Cisco. Ele é uma solução que tem modo de API aberto. O que significa isso? Significa que você pode embutir, colocar e configurar outras soluções de segurança. Como eu disse lá no início da nossa apresentação, o tema multivendors é um dos grandes desafios, porque eu acredito que dentro da sua empresa você não tem só a Cisco, você tem outras marcas, outros vendors, e como fazer a gestão disso, né? E às vezes você tem um processo de tempo de maturação para conseguir fazer a adaptação e integração dessas soluções. E o SecurityX permite isso de muito fácil, mas tem que ter um detalhe em mente. A outra marca, o outro fabricante, ele também tem que pensar que a solução dele tem que estar trabalhada com modo de API aberto, porque se não tiver aberto, não tem como ter integração, tá? Perfeito. Tem outra pergunta aqui que eu achei interessante, né, do Por favor. Luiz. Ele está falando aqui, com a crescente demanda de dispositivos de IoT, as soluções apresentadas também se aplicam a esses sensores de dispositivos industriais ou são mais focados em redes de ambiente corporativo? Eu diria que a gente está vendo cada vez mais você perder essa fronteira. Então, hoje, cada vez mais, os elementos de IoT eles estão entrando na rede de dados. Você já não está tendo mais uma separação entre esses dois ambientes. A gente ainda tem, por exemplo, os protocolos muito focados, né, ao mercado de industrial, como, por exemplo, o SCADA e aí por diante, mas o que a gente está vendo é que, por exemplo, mesmo os sensores, hoje, eles estão entrando na rede IP. Quando você falou daquele worm, né, que teve o WannaCry, ele foi um que aconteceu que foi exatamente câmeras e impressoras mal configuradas que levaram uma ameaça para a rede corporativa.
Então, mecanismos como, por exemplo, próprio Umbrella, ou mecanismos como, por exemplo, microsegmentação de rede, eles permitem que a gente consiga fazer a segurança completa, né, desses dispositivos. E lembrando que cada vez mais essa fronteira entre o IoT, né, entre o OT e o IT, vai sumir. Cada vez mais o OT vai entrar no IT. É verdade. E hoje o pessoal se utiliza muito de segmentar, né, Gaudêncio? Os IoTs, justamente porque uma vez que sofre ali a invasão, o firmware não é atualizado, os caras acham uma brecha, eles estão dentro da rede, Exato. né? E foi assim, o WannaCry, eu lembro que ele começou na Espanha, ele derrubou a rede da Telefônica, a rede do Santander, ao ponto deles fecharem o prédio da Telefônica aqui no Brasil para evitar que o worm continuasse, né, se multiplicando. Então, essas soluções de microsegmentação é bem importante, porque daí você garante que é uma câmera, vai estar na rede específica de câmeras. Não vai conseguir falar com laptop, por exemplo, para espalhar um malware como esse, né? Com certeza. E vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada. Nosso tempo está acabando. Eu acho que o nosso tempo está acabando. O que a gente poderia fazer, né? Como eu comentei, a gente vai responder as perguntas aqui durante o evento, mas a gente vai estar entrando em contato com vocês até para responder, né, aquelas perguntas que não deu tempo da gente responder aqui durante o evento, né? Ou até aquela tem uma pergunta aqui que eu acho que seria muito demorada a resposta, mas aí a gente vai entrar em contato individualmente com cada um, né, para a gente poder ir respondendo cada uma dessas perguntas. Muito bem colocado. Então, nesse caso, vamos chamar o Guilherme, né, Guilherme? Para trazer aí a mensagem da Vita final aí, agradecer. Então, estão me ouvindo aí, pessoal? Boa tarde. Estamos sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, primeiro, parabéns aí pela apresentação, foi excelente aí, né, a participação de todo mundo aí, né, no evento. Primeiro, meu nome é Guilherme Parleta, eu sou gerente de contas aqui na Vita IT, sou responsável pelo interior de São Paulo. Tá aqui também o Christian Arruda, que é o nosso engenheiro, responsável junto comigo no interior, tá? A Paloma já se apresentou, então tem o time comercial, agradecer também a participação da Vanessa, que está aqui com a gente, ela é a gerente de contas aí da parte comercial da Cisco, né? Provavelmente aí nos próximos contatos com vocês, tendo um projeto, nós vamos falar com ela também, né? Em nome da Vita e da Cisco, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Esse evento é muito importante para a gente, o tema segurança é algo muito importante nesse momento, é um tema muito amplo, né? E em pouco tempo fica difícil de poder abranger e falar sobre todo o portfólio e as soluções aí para atender 100%, né, da segurança da sua empresa, né? Acho que hoje, quando nós falamos de segurança, né, tem um discurso antigo da Cisco que eu gosto muito, que é aquele antigo discurso, né, Douglas Gaudêncio, que fala segurança antes, durante e depois, né? Nós vemos aqui que a maioria dos clientes, 80% dos clientes, eles focam muito na segurança para o antes de um ataque. Ficam preocupados com o antes, e acho que a mensagem que vocês passaram foi sensacional, porque quando a gente fala do durante um ataque, depois, né, quando a gente fala do Umbrella, o exemplo que o Gaudêncio deu, falando de um ataque que foi parado com o Umbrella, mais de 1.000 servidores de um cliente, isso é sensacional. Então, a gente vê a importância aí de poder ter um bom planejamento de segurança, garantindo a segurança antes, durante e depois de um ataque, fazendo essa retrospectiva. Então, que vocês ouvindo aí tudo que foi apresentado, já se identificaram aí com a melhor solução, que tem interesse para vocês, tá? Após o evento, nós vamos entrar em contato com cada um de vocês, vamos entender aí qual que é o melhor momento, a melhor solução para poder se adequar ao seu plano de segurança, tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigado, foi um prazer passar esse tempo com vocês, agradeço aí todos os envolvidos nesse evento, e a gente se vê nos próximos eventos aí, se cuidem com segurança, e vamos junto, gente. Muito obrigado mesmo. O sorriso no rosto de cada um e mostra aí a felicidade de ter vocês aqui com a gente e poder falar desse tema, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.